E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu tô aqui pra falar desse filme aqui, que estreou lá no Netflix faz um tempinho já, que é Fantasma e Cia, o nome do filme. E ele é um filme de comédia, engraçado, e que por trás ele traz uma história sobre um homem que desencarna, né, e vira um espírito e acaba assombrando essa casa aí que o pessoal vai morar. Então, muitas pessoas me pediram se algumas coisas que acontecem no filme é assim mesmo que acontece no nosso mundo espiritual. E eu tô aqui para dizer para vocês algumas coisas que sim, que são exatamente iguais e outras coisas que não faz tanto sentido assim. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer esse fato de que quando o espírito desse homem se aproximava com principalmente com um menino, né, que ele tinha mais afinidade, a temperatura mudava. Nesse caso, ficava um pouco mais frio. Então, eles logo percebiam a presença desse espírito. E isso é algo que realmente acontece quando nós estamos tendo a presença de algum espírito que pode ser de qualquer frequência aí, né? Justamente porque eles estão em outra frequência, principalmente frequências superiores, né? Que pode ser que a gente sinta alguns calafrios, a temperatura do ambiente mudar, e isso é totalmente normal. Então já é uma dica né, e um indício de que algo ao nosso redor está acontecendo, está mudando essa frequência, né? Então isso sim, realmente faz sentido. A segunda questão é de que o homem não lembrava mais de quem ele era, ele não lembrava da vida dele anterior. E isso é muito comum, gente, eu vou explicar para vocês por quê. Vocês imaginem que muitas pessoas, elas não acreditam em vida após a morte. Então vocês imaginem que, até para nos preservar do nosso trauma, muitas vezes ali o momento da nossa morte, ele é atenuado na nossa memória para que a gente não sofra tanto. E quando a gente vê, nós nos deparamos com o mesmo corpo no mesmo local, porque a gente é ali no nosso perispírito. Então, muitas pessoas acabam achando que ainda continuam vivas, né? Em carne, digamos assim. E não, elas já desencarnaram, só que elas não conseguem perceber, não conseguem tomar consciência disso. E, inclusive, se elas têm algum apego, né? Nesse caso aqui, até vou contar um pouquinho da história dele, acaba estando naquele lugar onde existe esse apego e muitas vezes a pessoa até fica ali anos, né? Até conseguir tomar consciência de que desencarnou. Que triste, né? Mas isso acontece muito. Outra coisa, até já vou pular aqui meu script, vocês viram que ele estava passando por paredes. E sim, isso os espíritos conseguem fazer, né? Por estar em outra dimensão, a parede ela é física, né? Então, os espíritos conseguem sim ultrapassar objetos e ultrapassar paredes. Isso é muito comum. E outra coisa que eu vou dizer pra vocês, tá? Quando eu falo em espírito, não é eles, somos nós. Quando a gente está em sonho, quando a gente sai do nosso corpo, nós somos puramente o nosso perispírito, então a gente consegue fazer isso também, né? A gente só não lembra, infelizmente, por N motivos que não vou falar aqui. Outra coisa que aconteceu no filme e que é muito comum também, muito comum não, que é regra. Os espíritos não conseguem se comunicar pela fala, pelo simples fato de que o espírito não tem corda vocal, não tem voz, né? Não tem o corpo, que é o que emite a voz. Mas toda comunicação, ela é feita por telepatia e ela é igual. Então, a gente entende e se comunica normalmente, mas não existe essa voz, digamos, né? Como a gente tem aqui no corpo físico. Ele só conseguia, na verdade, principalmente no início do filme, ele sintonizava muito com o menino, né? O menino mais novo. Ele só aparecia quando o menino mais novo chamava. Então, gente, isso é muito comum quando a gente fala principalmente de obsessor, digamos assim. Obsessor, essa palavra às vezes a gente acha que é algo muito ruim, mas é simplesmente um espírito que por algum motivo sintoniza com a sua frequência e ele passa a ser um obsessor porque ele tá ali de alguma forma
simpatizando com a tua energia, só que isso acaba drenando a nossa energia vital, né? Nenhum espírito tem que ficar aqui, ele precisa seguir o seu caminho. Então ele passa a ser um obsessor. E nesse caso ele sintonizava muito com o menino mais novo, né? E por algum motivo que até o filme não mostra muito, mas isso também é muito comum, que alguns espíritos eles acabam sintonizando com algo nosso e se a gente não conseguir encaminhar, enfim, não conseguir resolver isso, pode ficar durante anos, inclusive, ali, né, do nosso lado ou em alguns momentos que a gente esteja passando. E também, o espírito também sentia medo das pessoas. De novo, um espírito desencarnado, que é um obsessor, nada mais é do que uma pessoa que morreu, que não entendeu que precisa partir, que tem algum apego a coisas da terra. Então, ele também sentia medo das pessoas. Quando ele via alguém, quando ele tinha uma lembrança, ele também sentia medo. Então, isso também é muito comum acontecer no plano espiritual. Agora, eu queria trazer algumas coisas que acontecem no filme e que não é possível acontecer no mundo espiritual. Primeira coisa é pegar objetos. Por uma questão lógica, gente, o mundo físico, ele é mais pesado do que o mundo espiritual. Então, o espírito não consegue pegar um objeto. Até no filme mostra, né, o espírito usando óculos, pegando alguns objetos, levantando as pessoas. Um espírito não consegue fazer isso. Outra coisa, todos verem o espírito. Então, todo mundo via ele o tempo todo. Isso também não é comum, não acontece, na verdade, né? Porque, infelizmente, nós aqui, como planeta Terra, as pessoas não conseguem, ainda não desenvolveram esse dom de enxergar essa outra frequência, que nada mais é do que uma outra frequência, né? Já que no filme, quando ele quer aparecer, ele aparece para todo mundo, né? E ele faz essas coisas assim para assustar as pessoas, para ser engraçado. Outra coisa também que aparece no filme são armas que conseguem capturar o espírito. Não vou dizer que não existem formas de, não diria capturar, mas formas de aprisionar um espírito. Isso sim existe muito. Mas não existe assim como tu prender um espírito, porque todo espírito deveria pelo menos ser livre e nós somos merecedores de sermos livres. Mas o que nos aprisiona são crenças limitantes, são contratos que a gente faz até durante a vida, né? E isso sim são formas de aprisionar o nosso espírito. Então, gente, aqui um pouquinho para trazer para vocês desse mundo espiritual. Achei bem legal o filme, contando um pouquinho da história. Agora eu vou dar um spoiler, né? Mas eu acho que é um filme que a gente vê que cada vez mais a espiritualidade está sendo retratada no nosso dia a dia. E eu acho isso muito bacana, porque nada mais é do que um preparo para nós, pessoas que estamos aqui, para esse contato que nós vamos ter que ter em algum momento. Essa é a nossa evolução. Então, quanto mais nós estivermos acostumados com essas informações, antes a gente vai evoluir, né? E eu pergunto para vocês, quem é que não tem alguém que desencarnou, alguém que morreu, que gostaria de entender um pouco mais do que aconteceu? Então, acho que é para ontem esse nosso aprendizado, essa nossa evolução, né? E aqui no filme, o que acontece, né? O cara que morreu, ele não lembrava de nada da vida dele, não lembrava de coisa da vida dele, simplesmente ele estava preso naquela casa. E ele só conseguiu começar a descobrir o que aconteceu com esse olhar desse menino, né? Esse olhar amigo, né? Do tipo, não vou ter medo e vamos ver o que aconteceu contigo. Acho que ele acolheu esse espírito. Então, o que acontece, né? Ele acolheu, enfim, daí eles têm ali a trajetória deles, que é uma comédia, e no fim eles descobrem que um vizinho, enfim, alguém que morava ali no bairro que matou esse cara, e só que ele sentia muita falta da filha dele. Inclusive ele tem memórias ali, ele vê uma menina, ele lembra da filha dele, e ele acaba conseguindo se encontrar com essa filha que ainda tá viva, só que muito mais velha, né? E conseguindo ali ter um abraço, ter aquele momento que ele queria, né? Então ele lembrou que ele simplesmente foi uma vítima desse vizinho aí, que por algum motivo matou ele, agora não lembro direito, e que a partir dali ele estava livre para continuar. Então tu imagina o trauma, né, de ser morto com uma filha nenezinha. Então aquilo prendeu ele ali naquela casa, que foi onde ele cresceu, prendeu ele,
porque ele queria continuar vivendo com a filha dele, né? Foi um trauma realmente. Mas ele entendeu que tudo aquilo tinha passado, que se ele continuasse ali, né, ele ia continuar preso naquela casa ainda. E ele conseguiu se encontrar com a filha dele, ela em corpo, né, e ele em espírito. E muitas vezes esses encontros podem ser no plano astral, pode ser em sonho, a pessoa pode não lembrar, mas ele conseguiu ter esse encontro e conseguiu seguir o caminho dele adiante, né, e parar de ficar ali preso naquela casa. E isso é muito comum. Cada um tem uma história, cada um tem algo, né, que acontece. A história dele foi essa, mas acho que foi bem legal eles trazerem isso no filme, porque se repete muitas vezes. Porque hoje qualquer pessoa que tu for conversar, a maioria das pessoas tem um apego, né? Ou um desejo de vingança, ou um apego material, ou coisas que gostam aqui da Terra. E muitos acabam ficando aqui. Então isso mostra esse lado e também mostra o lado do menino, que normalmente são pessoas que aqui a gente conhece como médiums, mas eu falei para vocês que todos nós somos médiums e que como é importante a gente ter esse olhar e conseguir encaminhar, ajudar essas pessoas a entender, né, o que elas passaram, entender com amor e aceitar o que aconteceu, porque não tem mais como voltar atrás, para que elas possam seguir o caminho de cada uma delas, até porque a distância não existe, né? A distância é uma ilusão. E então é isso, gente, né? Uma dúvida que fica também, que veio, é como que a gente pode saber, como que a gente pode auxiliar para encaminhar se tiver algum espírito precisando, né? Primeiro, que se vocês sentirem algo que não é de vocês, então alguma tristeza, passou por algum lugar e saiu de lá meio mal, algum sentimento que, eu não tava com esse sentimento, agora eu tô com esse sentimento, provavelmente não é de vocês. E vocês não precisam assim, eu vou receber esse espírito, eu vou. Não, simplesmente vocês podem encaminhar fazendo algo natural, tomando um banho leve, tomando um banho bom, indo para a natureza, sentindo o sol. E isso, gente, assim, não é, eu vou lá pisar na grama, volto e deu. Não, é dedicar ali alguns minutinhos, pedir, né, para que se tenha alguém que seja encaminhado conforme sua necessidade e merecimento, mas que ali realmente aquele sentimento não te pertencia e tu não autorizava mais que continuasse. Pedindo ajuda, né, orando, fazendo um esporte, muitas vezes porque é elevando a nossa vibração que a gente consegue abrir a porta para os pessoal lá de cima virem nos ajudar. Porque o que acontece? Os guias, os anjos dessa pessoa, até porque todos nós temos, né? Ele não consegue acessar ela por uma questão de estar muito longe na questão vibracional, né? A pessoa tá ali sofrendo, os anjos, os guias dela estão numa frequência muito maior, eles não conseguem alcançar. Então, eles precisam de alguém que seja ali o intermediário. Então, quando tu consegue entender esse teu sentimento, entender a presença dessa outra pessoa e consegue elevar a sua vibração, só aí já foi um fiozinho que precisava, uma porta que precisava para que esse ser pudesse ser encaminhado, né? E se ele não quiser, aí também que essa pessoa, que esse espírito, enfim, fique aí no lugar dele, siga o caminho dele, mas que ele não deve, né, ficar ali sugando a sua energia. Bom, gente, acho que o vídeo de hoje é isso. É um filme bem engraçado, bem legal, bem divertido mesmo. Acho que fica a dica aí para quem quiser assistir. Deixa aqui embaixo teu comentário, tua dúvida, eu vou ficar feliz em responder, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.